Caríssimos irmãos presentes, demais que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, nossos votos de muita luz, de muita paz, de reflexões. Nós gostaríamos hoje de utilizar-se de um tema que nós pouco falamos, agradecendo o universo. Quando nós falamos agradecendo o universo, é algo assim um pouco estranho, até porque nós perdemos o sentido de olhar para os céus, até porque as nossas ocupações e preocupações nos desviam das coisas aparentemente simples, mesmo das coisas mais pequenas. E a gente vai perdendo o sentido da vida e corremos o risco, em alguns de nós, o amor até se esfriar, devido às distrações, às iniquidades do mundo. Uma série de situações nos levam a desviar do foco a qual nós nos incumbimos quando na erraticidade, no mundo espiritual, dentro do nosso planejamento reencarnatório. Mas uma das virtudes, das qualidades mais difícil de ser adquirida, porque tudo precisa de um exercício, tudo que você vai fazer para alcançar, é a gratidão. Quando você aprende a ser grato, nada te incomoda. E eu gostaria de dizer uma frase que me tocou muito. Às vezes nós reclamamos porque alguém é ingrato conosco, mas eu li uma frase de Jung, quando ele diz assim: eu sou grato por poder servir, não importa o outro. Simplesmente por eu poder servir, eu já sou grato a Deus. Então a gratidão de servir, quando nós assim pensamos, nós não ficamos esperando o reconhecimento de nada e de ninguém, até porque você faz por você. É uma questão pessoal que você está trabalhando na sua própria no seu próprio lapidação, no seu próprio aprimoramento espiritual. E nós temos percebido que o universo em si, dentro de um estado figurativo, ele ama a gratidão. Como assim? Assim, quanto mais agradecido nós formos, maiores serão os benefícios de que nós obteremos. E ela começa já na paz do dia. Tanto é que nós falamos às vezes que a maior e melhor vibração, oração que você faz ao despertar, ou quando você vai adormecer, é quando você começa a sua vibração na forma de gratidão. Eu agradeço pelo teto que me acolhe, e já pensa em alguém que não tem um teto. Aí você pede por ele. Eu agradeço pela cama, e já lembra alguém que dorme no ladril. Eu agradeço pela saúde física, quando tantos estão adoentados, acamados num leito de hospital. E aí sucessivamente a sua prece, ela vai tendo sentido maior. Por quê? Porque nós começamos nas nossas vibrações, utilizando-se da prece, da gratidão, se colocamos no lugar do outro, porque senão as nossas preces, elas ficam muito mecânicas. Quando você faz ela habitualmente, peço por fulano, cicrano, mais esse, mais aquele. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, na condição de gratidão por aquilo que nós temos, e aproveitamos a pedir por aqueles que não têm, então os benefícios que nós obteremos é
a paz de espírito, a consciência tranquila do reconhecimento, mas também nós temos os benefícios. Não me refiro tão somente aos objetivos, mas nós também adquirimos algum objetivo, alguns valores materiais, até porque nós somos espíritos trabalhando uma matéria condensada, a qual é o exercício da alma, porque nós estamos trabalhando na terra, construindo, empreendendo, sendo colaborador, trabalhando numa casa espírita, tudo é exercício para a alma. Então, a diferença é que nós estamos no corpo físico. Se nós vamos ler o livro da série de André Luiz, Os Mensageiros, nós vamos ler lá no capítulo, em algum dos capítulos, acho que 25, 26, daí para frente, que há uma grande dificuldade de trabalhadores dentro dos postos de socorro espirituais, e que a maioria dos trabalhadores lá são formados na própria casa de atendimento, no plano espiritual próximo à erraticidade da terra. Não é diferente nós aqui, não é? Então a gente vai percebendo, eu estou com uma rinite, tá? Não repare que não é gripe, tá? Então a gente vai percebendo que nós precisamos fazer uma revolução dentro de nós. Nós precisamos fazer aquela viagem de volta para o Evangelho. Mas também, quando nós falamos da gratidão, para não fugir do tema, nós também incluímos entre eles todas as pessoas que vivem conosco, mesmo aquela que nos parece querer o mal, que não é o mal, é a ausência do bem naquela pessoa, como nós não somos maus. Se houvesse um mal na humanidade, seria a criação divina, e Deus não criou o mal. O mal é uma criação humana, é a ausência do bem em nós ainda, a ignorância, a falta de conhecimento. Então, também precisamos das pessoas, também precisamos dos lugares, onde quer que nós estejamos, tirando proveito, aproveitando, sendo sempre grato por aquele local que nos é fornecido, que alguém nos prepara. Como eu estar aqui hoje, atrás dos bastidores desta casa, hoje, teve todo um preparo para que eu chegasse simplesmente, ficasse aqui e falasse. Muito simples isso, mas alguém teve que vir abrir, alguém teve que vir limpar, alguém teve que fazer toda a manutenção, alguém tem que custear com os valores para manter a porta aberta. Então nós começamos a ver que tudo é muito trabalhoso, muito fácil falar, muito difícil de ser, mas possível ser, né? Então, nós precisamos também das experiências que nós experimentamos e ser grato, até pelas dificuldades que nós temos, pelas enfermidades que nos visitam, porque ela está dizendo algo para nós, porque nós andamos muito distraídos, até nós, espíritas, estamos distraídos, estamos em algumas casas e às vezes estamos nos tornando rezadores, estamos esquecendo das obras, estamos esquecendo que quando retornarmos ao mundo espiritual, não é o que você faz, ou se fala, mas o que você faz. Porque quando nós chegarmos lá, eles vão perguntar quem você era, o que você fazia, vão nos perguntar: cadê tuas obras? Então a gente tem que aproveitar essas experiências únicas para nós podermos estagiar de maneira positiva e vir adquirir esses valores que vêm acrescentar na nossa vida, no nosso bem-estar, para que a gente assim tenha uma vida um pouco mais saudável, porque a finalidade é resgate de consciência. Nós precisamos tomar muito cuidado, que essa palavra resgatar, muitas vezes passa uma impressão de uma coisa muito difícil, penosa. Não é. Você compra um carro para pagar em várias prestações, e todo mês você tem que ir lá e resgatar
uma promissória, assim, quando você termina, você está aliviado. Também somos nós aqui resgatando, através de uma oportunidade que o Francisco de Assis nos oferece. Então isso vai tornando a nossa vida tão maravilhosamente digna de ser vivida. E é muito gostoso você sentir gratidão, porque você não se atormenta com nada, nada te atinge mais a partir do momento que você é grato. Você começa a ter consciência de que está bem quando a sua vida é plena de amor, alegria, saúde e criatividade. Tudo isto que nós estamos falando, amor, alegria, saúde e criatividade, ela nasce numa fonte inesgotável que chama gratidão. O que é a pessoa grata? É a pessoa que serve sem ver a quem. E você vai encontrando todos os sinais abertos para a sua vida. É a mesma coisa quando nós pegamos a independência aqui, todos vocês sabem, nós em Piracicaba, encontra os sinais todos abertos. Aí o que nós fazemos? Nós andamos bem no limite para aproveitar todos os sinais abertos, não é assim? Quando fecha, você para, obrigatoriamente, você tem que fazer a sua parada. E aí o que você faz na hora que você para? Você pensa, dá uma olhada rápida no celular, manda uma mensagem, faz uma reflexão, anota alguma coisa para retomar essa viagem. Assim somos nós, com relação às nossas existências, muitas vezes nessa ou em outras reencarnações. Quem diz que essa parada desse sinal vermelho não significa uma reencarnação? Que você para fazer reflexão, para logo depois fazer um planejamento e continuar a vida. Mas se isso não é, e nós aqui ainda estamos, o que é que estamos fazendo por nós? Ah, mas eu vou na casa espírita e nada melhora, minha vida é muito difícil. Mas a nossa vida é de dificuldade. Nós desviamos lá atrás do caminho reto e correto, e estamos pagando um alto preço de retorno ao ponto de partida. Mas estamos, vamos dizer, perdidos, abandonados? Não. Quer ver como a nossa vida, nós não estamos abandonados por Deus? Você pega um bambu chinês e você planta ele, e você rega. Daqui 4 anos, ele vai ter um broto de 3 centímetros, e cai, e você desanima, e não molha mais. Muitos de nós, como médicos, fazemos isso. 4 anos na casa espírita, e não obtemos o resultado, não consigo mudar, e você para. No fim do 5º ano, o bambu está com 27 metros de altura, ele cresce mais de 2 metros no 5º ano, por mês. O que ele precisou antes, nesses 4 anos que ele aparentemente estava morto, criando raízes, bases, sustentação, para aguentar e segurar os 27 metros de altura? Assim é a nossa vida espiritualmente falando. O que parece ser um sofrimento, muitas vezes, é o enraizamento, é a base sólida que você precisa criar, é a confiança, a autoconfiança. Estou há 38 anos na doutrina espírita, um pouco mais. Ai de mim se eu não estivesse. E eu não conseguiria hoje passar por muitas situações que eu estou passando. Talvez eu nem estivesse encarnado. Então nós começamos a perceber que a gente precisa persistir, mesmo que o resultado aparentemente não apareça, é porque nós estamos criando base sólida para sustentar os vendavais da vida, o sistema climático que certamente vai atingir o bambu, atinge a nós também, né? Um exemplo, é uma fictício para que nós entendamos que a própria natureza, por isso a natureza adora ser amada, e ela adora a gratidão, porque ela nos ensina.
se nós formos observadores, não é? Nós vemos as formigas, ninguém quer ela é um faxineiro da terra. O urubu ninguém quer, mas ele também faz a limpeza do nosso sistema. Tudo que temos na terra tem uma função em nosso favor, nós, seres racionais, não é? Então é dessa maneira que nossas vidas devem ser vividas, com gratidão, reconhecimento, literatura, para que você aprenda a se autoconhecer, autofortalecer-se. Isso é adubar, é regar com o Evangelho de Jesus o teu coração, para que esse bambu brote e vá na vertical buscar o ponto mais alto, que é Deus. E nisso nós começamos a perceber que o universo é um doador generoso, abundante e que gosta de ser apreciado, agradecido. Eu tenho certeza que agora vocês todos vão observar, ninguém está percebendo o som da respiração de cada um de nós. Estamos respirando aqui, mas ninguém dá conta. Nossos corações estão batendo, ninguém está dando conta das batidas. 2,5 bilhões de batidas numa pessoa de 70 anos. 364 toneladas de sangue numa pessoa de 70 anos, o nosso coração bombeia. Se fôssemos pesar, todo o sangue passa em nosso coração. Nós temos veias, vasos e vasos capilares, que dá para dar 2 voltas e meia no planeta Terra. Brincadeira? Num corpo físico. Vamos jogar fora essa oportunidade única que o Espírito adquiriu, essa morada? Vamos jogar fora essa oportunidade única que estamos aqui fazendo parte da terceira revelação de Jesus, prometida por Ele, o Consolador prometido, a divulgação do Evangelho pelo exemplo. Quando Francisco de Assis nos adverte numa linda frase: cuidado como vocês andam, talvez você seja o único evangelho que as pessoas leem. Mas nós falamos outrora que Jesus falou que se um cego guiasse com outro cego, ambos cairiam no buraco. Mas nós não somos mais cegos. Ele falou há 2000 anos isto. E nós somos viajantes do tempo e temos o Evangelho bem aqui, bem vivo dentro de nós. Então nós sabemos sim a responsabilidade que temos com Jesus, com o Consolador, com a casa espírita. Então o universo gosta de ser apreciado. E a gratidão, quando nós somos gratos, somos colocados em ação, mecanicamente. É como se tudo que você fizesse, fosse mecanicamente. Nada te atinge, faz por vontade própria, por gosto. É como você ser eficiente, que alguém tem que pedir para você fazer, e você faz tudo. E ser eficaz, ninguém precisa pedir, você faz sem pedir. São as fases. Para você ser eficaz, você precisa primeiro aprender a ser eficiente. Olha só como é interessante, para que você possa ter mais motivos de sentir gratidão. Ela aumenta a abundância da vida que você tem, em todos os sentidos. Mas não falo no sentido material, porque o sentido material, a matéria, nós aprendemos a viver e conviver com o que temos, ou não? Costumamos. Nós às vezes gastamos um pouco mais, se pode gastar, por que não? Mas quando não pode, você não consegue reduzir? Claro que sim. Então a falta de gratidão leva nós muitas vezes a ser queixosos, e a queixa é uma das energias mais nocivas que nós carregamos dentro de nós.
Eu não quero dizer que você não tem o direito de ir lá e passar por um atendimento fraterno, uma orientação, fazer uma queixa natural, olha, não estou bem, isso, aquilo, mas eu estou dizendo a queixa daquilo que você não merece queixar-se, porque você já tem, a queixa de você não agradecer pelo que tem e queixar-se pelo que você não tem e nem precisa, porque se você precisasse, o próprio universo se encarregaria de te dar. Então não vamos dar motivos para que nós sejamos queixosos, vamos nos regozijar-se daquilo que temos, pois os que vivem queixando-se sempre acham que tem poucas coisas boas em suas vidas. Fale uma das coisas ruins que nós temos na nossa vida aqui hoje. Eu afirmo para vocês, nenhum de vocês tem nada aqui para se queixar. Nenhum de nós. Temos? Não temos. Podemos achar que temos, mas se nós pararmos e fazermos um exame de consciência bem profundo, nós só temos a agradecer tudo que nós temos, estamos passando em nossas vidas. Então vamos usufruir do que nós temos com sabedoria, com gratidão. Eu trouxe um amigo meu de 80 anos para fazer uma infiltração, vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, e ele veio queixando-se, e eu disse para ele: conhece fulano de tal? Claro, meu amigo, nós conhecíamos, ele tem minha idade. Eu falei: você sabia que ele está com Alzheimer? Meu Deus, está com Alzheimer? É, com Alzheimer. O senhor tem alguma coisa para queixar-se? Ele falou: não, tenho plena consciência de tudo, só estou usando bengala. Percebe? Nós olhamos muito assim, precisamos olhar mais para baixo, sabe, ver que nós somos favorecidos, mas aquele senhor que está com Alzheimer, tem alguém pior do que ele também, e assim é uma escada de descida como de subida. Então, meus irmãos, o universo sempre nos dará aquilo que acreditamos que merecemos. O que nós acreditamos que merecemos? No que vocês acreditam que vocês merecem? O que acreditamos que merecemos, que viemos buscar na casa, receberemos? O que eu acredito? Aí eu vejo jovens de 20, 30, 40 anos. Como vocês vão fazer se tiver uma base sólida? Porque automaticamente o jovem de 30, 40 anos deve chegar nos 90. E olha que nós não somos japoneses. Os japoneses chegam no 100, ou mais, passa. Porque eles são sábios, tranquilos, sabem viver com sabedoria, mas não, nós também sabemos. É que nós somos, o povo brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Mas por que tanta ansiedade se nos causam danos, não é? Então muitos de nós fomos educados para olhar apenas e para aqueles que têm falta de tudo. Nós fomos educados para isso. Quantos de nós damos faculdade para os nossos filhos, quando podemos dar uma das faculdades mais caras, medicina, e falamos para ele: quero que você fique rico, para você ficar um doutor e ser bem-sucedido, mas não orientamos ele a ser um bom médico, um bom cristão, um bom profissional. Somos o produto da crença e da escassez, e assim, como está dizendo aqui, ficamos nos indignando-se, porque nossas vidas são tão vazias. Por que nossas vidas é tão vazia? Porque a tua vida é tão vazia?
Perguntemos: por que minha vida é vazia? Sabe por que nossa vida é vazia? Porque nós colocamos todo o sentido na vida espiritual. Sabe por que nossas vidas são vazias? Porque nós colocamos todo o sentido no sexo, na sexualidade, nos desejos, nos gostos, nas coisas passageiras, mas não colocamos sentidos nas coisas reais da vida, naquilo que nós viemos buscar, que é o alimento da alma, que é Jesus. E aí naturalmente fica um vazio. Por isso, com o perdão da palavra, tanta promiscuidade, tanta libertinagem, tantos vazios que tentamos preencher com desejos que são orgânicos, embora tenha ligação com a alma. Então nós devemos ser gratos sim, até pelas lições, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas enfermidades, por tudo que chega até nós, porque está dizendo algo para nós e tem uma razão de ser, está nos despertando. Não vamos fugir dos aprendizados que nos são oferecidos, pois elas são pequenos pacotes, pequenos presentes, que muitas vezes nós não abrimos, e muitas vezes lá, por ser pequenos, e às vezes lá dentro tem uma pérola, e nós não abrimos. Percebe como nós causamos indiferença com as coisas aparentemente pequenas, que têm um valor maior, e damos muito valor para as coisas que aparentemente vêm em pacotes grandes, que só tem um vazio dentro dele. Então, meus irmãos, na medida que formos aprendendo com elas, nossas vidas sofrerão uma transformação para melhor. Então, a partir do momento do aprendizado, de colocar em prática, nós sempre falamos, finalizando, não vai dar para terminar a nossa reflexão em tudo aqui, como é que estamos em nossa casa? Como é que estão os casais? Estão se conversando? Estão deixando os celulares um pouco do lado? Quando vão para um restaurante, largam o celular em casa? Ou compartilham um celular só para os dois juntos, para ver um vídeo, alguma coisa, um momento de distração? Deram a senha um para o outro dos celulares de vocês? O senhor não deu, né? Então, a vida é muito bela, e tudo que nós temos de tecnologia é em nosso favor, e virá muito mais, muito, nós ficaremos assustados, mas isto é bom, é ótimo. Olha os jovens que estão vindo hoje, fazendo descobertas, as grandes descobertas são de espíritos jovens, que vieram preparados. Mas o privilégio de ter 64 anos ou mais é nosso. Vimos tantas coisas e vivemos e estamos vivendo a melhor reencarnação, uma das melhores. Então vamos aproveitar ela e entender que o melhor de tudo é a caridade como dever, servir sempre e ter a gratidão de ser um instrumento da espiritualidade para servir, sem esperar a quem. Mas não esqueçamos da verdadeira caridade, aquela que Paulo de Tarso diz para nós, que é a caridade para com você mesmo, porque a caridade ela tem muitas raízes, mas a caridade real é aquela, quando ele diz em Coríntios 13, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda
que eu produza ou que eu contenha um grão de mostarda, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu possua um tamanho grão de fé que possa transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos Quando nos transformamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, muita gratidão pela atenção, pelo carinho, e até uma próxima oportunidade.